Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita alegria. Quero agradecer a você que tem participado, pela sua inscrição, pela sua participação na, no questionamento, na crítica. E vamos que vamos. Hoje vou responder a pergunta aqui: por que o ano de 1968 foi considerado o ano que não terminou? Segundo a literatura, o ano de 1968 é considerado um marco da rebeldia, da contestação, da quebra de paradigmas e do movimento social. Existia uma vontade de dizer não. É proibido proibir no meio político, no meio social e principalmente com relação à cultura. No fundo, o ano de 1968 foi selado, foi constituído o ano da contestação. Na visão historiográfica, a própria década de 60 vai preconizar um conjunto de conflitos em várias regiões do mundo que marca o diga não, que marca uma imposição contrária aos regimes, tanto socialistas quanto capitalistas. Assim ocorreu o auge, um momento ferrenho da Guerra Fria, como, por exemplo, na América do Norte, a crise dos mísseis, a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, a Revolução Cultural na China, além de revoluções e ditaduras em todo o mundo. Todavia, o ano de 1968 foi selado pela mudança cultural. Modos, costumes, hábitos foram sendo questionados e impostos dentro de um processo diversificado e variado, ou seja, o novo e o velho se debate nesse contexto. Assim, de norte a sul do planeta, ocorreram novas convenções sociais que mudaram rapidamente posições, grupos dentro da sociedade. Por exemplo, as sociedades do jeans, a sociedade da burca, tudo era motivo de contestação. Era um momento de dizer não e era um momento de dizer sim. Entre os manifestantes estavam negros, mulheres, homossexuais, conservadores, progressistas, todos interessados que buscavam em uma nova organização e uma nova reorganização, ou seja, os direitos estavam sendo questionados. Para Zeuner, o ano de 1968 é conhecido como o ano que não terminou e entrou para a história como um ano extremamente movimentado e cheio de acontecimentos importantes, como, por exemplo, o assassinato de Martin Luther King, pastor negro, um homem que sempre buscou a justiça e o amor. Manifestação contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, o assassinato e o protesto contra a morte do presidente Robert Kennedy, manifestações contrárias à Primavera de Praga. O movimento hippie estourava e, neste momento, o espetáculo de Rai. Consequentemente, no Brasil, nós temos alguns fatos super importantes, como o AI-5, a guerrilha do Araguaia, a manifestação no Rio de Janeiro, a manifestação chamada de 100 mil, e fechando, como já foi dito, a Revolução Cultural Chinesa, que vai marcar a transição de uma China dominada para uma China dominante no mundo do capital. Porém, o epicentro dos movimentos estudantis, operários, artistas, de músicos, de todas as pessoas, ficou conhecido como Maio de 68 na França, que configura uma crítica à Guerra Fria, uma crítica ao momento vivenciado pela sociedade
planetária, sociedade mundial. Uma crítica profunda tanto com relação ao imperialismo norte-americano quanto ao autoritarismo soviético. Ou seja, uma crítica a um modo de vida imposto pelos norte-americanos e uma crítica a um modo de vida imposto pelo soviético. Existia uma contestação no ar, contestação cultural, contestação econômica, contestação social e assim por diante. Conforme o site InfoHistória, há uma dificuldade em interpretar os acontecimentos do ano de 1968, considerado o ano que não acabou dentro da história. Primeiro, pela sua grandeza, pela sua pluralidade, pela sua multiplicidade, pela sua potencialidade enquanto movimento social. Segundo, pela ambiguidade do seu resultado final, pois não alcançou o seu objetivo. Enfim, quero terminar esse vídeo dando a opinião do filósofo Jean-Paul Sartre, que foi testemunha presencial dos episódios e admitiu que 2 anos após, já em 1970, ainda pensava no que havia acontecido tanto na França quanto no mundo no ano de 1968, o ano que não terminou. É isso aí, aquele abraço, dê um joinha e tchau.